Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Estou eu aqui de volta para mais um momento de reflexão, de meditação na palavra e a nossa oração da fé. Estamos nesta semana na campanha, no propósito, liberando o poder de Deus através da intercessão. Ontem no nosso culto de ensino nós trabalhamos o texto de Tiago capítulo 5, especialmente os versículos de 13 a 20, e aprendemos à luz da Bíblia que nós podemos estar intercedendo por aqueles que estão passando por problemas, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão fazendo parte da nossa nação ou fora da nação. Devemos interceder pelo nosso país e aprendemos também que precisamos orar por aqueles que estão afastados. Eu quero dar o exemplo agora de Cristo como nosso maior intercessor. Para tanto, gostaria de estar me apoiando num texto sagrado de Hebreus capítulo 7, versículo de número 25, aonde a Escritura nos diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós temos aprendido que a oração intercessória, ela é a oração que nós fazemos pelos outros, é a oração altruísta, é a oração que nós nos dedicamos em favor daqueles que estão perdidos, é a oração que nós nos dedicamos em favor da obra missionária, em favor das famílias, em favor de amigos, em favor da igreja, em favor de líderes de governo, em todas as esferas. Esta é a realidade. Nós temos aqui o exemplo de Cristo como grande intercessor. Eu já disse que o Senhor Jesus é o maior exemplo de intercessor que temos nas Escrituras, até porque a Bíblia diz em Romanos 8:34 que ele está hoje à direita de Deus, intercedendo por nós. Veja que este texto diz que ele sempre, veja que este texto diz que eternamente, veja que o texto diz que ele vive para interceder por cada um de nós. E quando eu olho para as Escrituras, eu tenho respaldo desde o livro do Gênesis, para mostrar para você que desde o princípio, desde o livro das origens, nós podemos asseguradamente, à luz das Escrituras, pontuar Jesus como o nosso grande intercessor. Então o foco desta reflexão é mostrar para você o poder das palavras do Senhor Jesus e mostrar para você que a palavra de Cristo falada, ela tem poder. Vamos então pensar no livro de Gênesis a partir do 1º e 2º e 3º versículo. A Bíblia vai nos dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali é o termo hebraico Elohim. E o termo Elohim no texto sagrado, no original, significa Deus em forma de unidade composta. Isto significa dizer que desde o início, na obra da criação, estavam presentes o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Isto é, a Trindade já estava trabalhando juntos em prol da criação de todas as coisas. O plano de Deus Pai era criar. O Espírito Santo estava ali em poder, de acordo com o versículo de número 2 de Gênesis 1, o Espírito estava pairando sobre a face das águas. O termo pairando ali nos traz a ideia de que o Espírito estava como que incubando sobre a face das águas, ou seja, é como se ele estivesse chocando, é como se ele estivesse preparando ali para fazer com que a vida de todas as coisas viessem a existir. Então nós podemos observar entre
os versículos 1, 2 e 3, uma grande harmonia. Por quê? O Espírito esteve aguardando o plano do Pai, para que o plano do Pai viesse a ser declarado. Então veja que o texto sagrado nos faz entender que Jesus, ele é a própria declaração de Deus. Quando você lê Gênesis 1 e o versículo de número 3, você vai perceber que a Bíblia diz que Deus disse Deus, haja luz. Isto significa dizer que quando houve esta intercessão, esta declaração, que eu entendo como o próprio Cristo declarando, é então que o Espírito Santo entrou em ação com o seu poder para fazer com que a luz viesse a se manifestar. As trevas, portanto, permaneceram trevas até Jesus estar intercedendo e declarando a palavra de Deus. Foi então que o Espírito liberou o poder de Deus para surgir luz, e a partir de então o universo foi criado. Isto nós podemos confirmar lendo Efésios capítulo de número 3, versículo de número 9, o apóstolo Paulo vai dizer, tanto no versículo 8 quanto no versículo 9 de Efésios 3, acerca do mistério de Deus que estava oculto e foi revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e Paulo afirma Deus como Criador de todas as coisas. É interessante quando nós observamos então Gênesis capítulo 1, nós vamos entender à luz da Bíblia que era o próprio Cristo declarando e intercedendo ali, verbalizando a palavra de Deus, e então as coisas passaram a existir. Por que eu digo isto seguramente? O Salmo de número 36, ou melhor, 33, o verso de número 6, a Bíblia diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército do céu foi criado pelo sopro da boca do Senhor. João, o apóstolo, ele nos ensina e nos faz compreender um pouco melhor sobre o poder criador de Cristo desde o princípio. João, no capítulo 1, no versículo de número 3, João declarou que todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? O Senhor Jesus. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez, disse João. João já havia dito no versículo 1 do capítulo 1 do evangelho que ele escreveu, João disse que no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. Se você observar o livro do Apocalipse, você vai observar no capítulo 19, versículo de número 13, que há uma voz que ecoa, há um eco acerca do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que o nome dele é Palavra de Deus ou Verbo de Deus. Veja que isto é algo muito importante para a nossa compreensão, porque a Bíblia está afirmando e nos assegurando que o Senhor Jesus, ele é a própria palavra viva de Deus. Por isso que quando você lê Hebreus no capítulo de número 1 e o versículo de número 3, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja que interessante, todas as coisas no universo são sustentadas e mantidas pelo poder da palavra viva do Senhor Jesus. Isto significa dizer que, se por um acaso o Senhor Jesus decidisse não mais estar intercedendo, que não vai acontecer, pode ficar tranquilo, a Escritura não entra em contradição, a Bíblia diz que ele vai interceder por nós para sempre. Mas se o Senhor Jesus decidisse parar de sustentar, de estar intercedendo por nós, todas as coisas que
nós conhecemos como o universo, os planetas, a nossa vida, o corpo humano, deixariam de existir literalmente. Sim, todos os nossos corpos físicos, todas as coisas, todas as miríades de coisas que são processadas na nossa vida, todas elas deixariam de existir se o Senhor Jesus deixasse de estar verbalizando a sua palavra. Por isso eu gostaria que você entendesse, compreendesse a importância de quando nós orarmos, quando nós intercedermos, nós verbalizarmos, nós usarmos, nós falarmos, nós orarmos com base nas palavras do grande intercessor, o Senhor Jesus. Lembra de Paulo quando ele escreve aos Efésios, capítulo de número 6, quando ele fala sobre a armadura? Deixa eu ajudar você a entender um pouquinho melhor. Em Efésios capítulo 6, versículo de número 11, Paulo diz da necessidade de nós estarmos nos revestindo de toda a armadura de Deus para enfrentarmos as astutas ciladas do diabo. Veja que Paulo deixa claro que no mundo espiritual nós temos um inimigo ardiloso, nós temos um inimigo que age com muita astúcia, com muita malignidade. E veja que Paulo recomenda-nos a necessidade de estarmos nos revestindo de toda a armadura de Deus. Se você avançar um pouco mais à frente, você vai perceber que no versículo 17 e 18, Paulo fala da necessidade de nós estarmos nos apropriando da palavra de Cristo. Paulo diz: e tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja a importância de você estar usando a palavra de Deus. E aí você vai perceber que no versículo 18, Paulo diz assim: e orai em todo tempo, ou orai em todas as circunstâncias. Veja a importância de você ter a palavra e a importância de você usar a palavra para estar orando em todas as situações, em todas as circunstâncias. Vou te dar um outro exemplo do próprio Cristo usando a palavra num momento de tentação. Quando nós olhamos para Mateus, capítulo de número 4, o evangelho descrito por Mateus, capítulo de número 4, nós vamos perceber que quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, Jesus declarou a palavra de Deus. E quando Jesus declarou a palavra de Deus saiu como uma espada afiada da sua boca, atingindo todo o domínio e a astúcia de Satanás. Importante considerar que mesmo nós estando andando com Deus, mesmo nós estando em consagração, mesmo nós estando buscando a presença de Deus, nós não vamos estar isentos de termos que enfrentar o inimigo. É só você observar o contexto da tentação do Senhor Jesus, você vai perceber que ele havia acabado de ser batizado nas águas do Rio Jordão por João. Aí veja, ele sai das águas do batismo e ele vai imediatamente ou diretamente para o deserto da tentação. Ele acaba de sair diante do sorriso do Pai para ter que encarar a carranca do diabo. Percebe que ele está sendo revestido do poder do Espírito, ele havia sido revestido, o Espírito Santo havia descido sobre
ele. Então ele foi revestido do poder do Espírito e ele foi de imediato para uma provação amarga. Veja que não houve intervalo. Se você analisar, não houve intervalo entre a unção e o momento de provação. Não teve intervalo entre a voz gloriosa de Deus para a voz cavernosa do diabo. Não teve intervalo entre o momento da tentação, ou melhor, o momento da alegria da manifestação do Pai e do poder do Espírito, em a situação que o Senhor Jesus teve que enfrentar Satanás cara a cara. Eu preciso fazer você entender que conosco não vai ser diferente, porque somos seguidores de Cristo, somos discípulos do Senhor Jesus. Então você precisa entender e compreender a necessidade de você estar bem arregimentado com a palavra, fortalecido com a palavra, palavra no coração, palavra na mente, palavra nos lábios, para que você vença todos os ataques do inimigo em meio a esta crise que nós estamos vivendo, ou em qualquer outra situação que Deus permitirá a gente estar passando. Eu gostaria de ajudar você a entender que o Senhor Jesus, naquela ocasião, ele foi tentado nas 3 áreas da vida humana. Jesus foi tentado na área física, Jesus foi tentado na área espiritual e Jesus foi tentado também na área emocional. Você pode perceber que o Senhor Jesus foi tentado fisicamente quando o diabo quis ou deu a ele, uma oferta, ou quis colocar a sua filiação em dúvida, e percebendo que ele estava com fome, porque ele havia jejuado 40 dias e 40 noites, então Satanás, que conhece o nosso ponto forte, mas também conhece o nosso ponto fraco, ele não perdeu a oportunidade naquela tentação de estar fazendo com que o Senhor Jesus fosse por ele então provado. E veja que a primeira tentação foi no corpo, foi no físico. A segunda tentação foi no âmbito espiritual ou no âmbito religioso, porque o Senhor Jesus foi conduzido até o pináculo do templo e ali foi tentado no ambiente religioso, no mundo espiritual. E por fim, nós vamos perceber que ele também foi tentado na situação emocional, na questão política, porque Satanás ofereceu a ele fama, Satanás ofereceu a ele as glórias deste mundo. E você pode perceber que o Senhor Jesus venceu o diabo nas 3 fases da tentação do deserto. E por que o Senhor Jesus venceu? Qual é o segredo da vitória do Senhor Jesus? Deixa eu ajudar você a entender, porque talvez seja esta a tua preocupação, pastor. Como é que eu conseguirei vencer as tentações? Como é que eu poderei vencer este tempo de crise em que eu estou sendo tentado e submetido à prova? Você precisa entender que você precisa buscar mais intimidade com Deus, e esta intimidade se dá através da oração, a oração devocional. Esta intimidade se dá através da prática do jejum. É isto que o Senhor Jesus havia feito. Pode perceber que ele jejuou e ele esteve em oração, buscando mais intimidade com o Pai. Você também vai perceber que o Senhor Jesus viveu cheio do Espírito Santo, e para vencer a tentação, nós precisamos também ser cheios e sermos guiados pelo Espírito. É só você observar Mateus capítulo 4, versículo 1, você vai perceber que o Senhor Jesus está cheio e ele também está sendo conduzido, guiado, orientado pelo Espírito de Deus.
Uma outra coisa que você precisa ter em mente é que você precisa ter palavra de Deus no teu coração e palavra de Deus nos teus lábios. Por isso que eu estou orientando você, como um intercessor, a estar verbalizando a palavra. Pode perceber que mesmo o diabo usando a palavra distorcida, mas ele usou a palavra para tentar ludibriar o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus tinha a palavra no coração e também tinha a palavra nos seus lábios, e ao ele verbalizar a palavra, ele venceu Satanás, expulsou Satanás, resistiu a Satanás. É uma coisa que você precisa compreender. Tendo palavra no coração, palavra nos lábios, você vai conseguir resistir melhor o diabo. Por isso que Tiago, no capítulo 4, versículo 7, Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Estou terminando, mas olha só, preste atenção, eu quero ajudar você a entender o poder da declaração e da verbalização da boa palavra de Deus. Por que eu estou enfatizando isto? Por que eu estou citando isto e dando ênfase na importância de você, na hora da intercessão, usar as palavras do Senhor Jesus? Porque as palavras do Senhor Jesus vai liberar o poder do Espírito, vai liberar o poder de Deus, vai acionar o poder de Deus na sua vida. Você sabe que está escrito no livro do Apocalipse e também no livro do profeta Isaías, que os decretos intercessórios do Senhor Jesus vai sair como uma espada afiada para remover toda a resistência do seu amoroso reino, do seu justo governo que será estabelecido aqui na terra. Você sabia que haverá nações que vão querer resistir o reinado de Cristo? E está escrito desde o profeta Isaías que o Senhor Jesus vai usar a sua palavra para estar derrotando todas as nações que se levantarem contra o seu reino e contra o seu governo. E isto me faz entender que a igreja da nossa geração, nós devemos verbalizar e usar a palavra do Senhor Jesus. Olha o que disse o profeta Isaías no capítulo de número 11 e no versículo de número 4, Isaías disse assim: será a sua palavra como se fosse um cajado, e a sua palavra ferirá a terra. Olha o que diz Apocalipse 19 e o versículo de número 15: uma palavra afiada saía-lhe da boca para ferir as nações. Eu quero dizer, pelo Espírito do Senhor, nós vamos estar intercedendo, nós vamos estar clamando, nós vamos estar suplicando, e eu venho com uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Deus falou comigo enquanto meditava neste assunto, e ele disse-me: Valdecir, eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Ele disse: eu vou colocar as minhas palavras na boca do meu povo, como fiz com o profeta Jeremias. Quero ler para você entender. Jeremias capítulo 1. Olha que interessante o que Jeremias vivenciou da parte do Senhor. Quando Jeremias foi chamado por Deus, vocacionado por Deus, num primeiro momento ele ficou com medo. Por quê? Jeremias era um sacerdote, ele deveria fazer a função de intercessor, e ele gostaria de estar fazendo esta função somente, porque seu pai era sacerdote, mas Deus disse: além de você ser um intercessor, eu quero que você seja um profeta, eu quero colocar minhas palavras na tua boca. E Jeremias ficou temeroso, mas olha o que Deus disse para ele, e está colocando no meu coração, porque ele falou comigo e colocou no meu coração para falar para você. Olha o que diz o texto nos versículos 8 e 9.
9: não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Deus está mandando eu dizer para você que Ele vai encorajar você, Ele vai fortalecer você. Eu sei que você, nós estamos vivendo em dias difíceis, dias de pandemia, dias de desafios, e nós estamos vendo Satanás se levantando, usando pessoas, usando situações para nos prejudicar, para prejudicar a nossa nação. Mas Deus está dizendo: eu quero colocar as minhas palavras na tua boca, para que você fale no meu nome. A minha mão vai tocar em você. Sim, as mãos de Deus vai tocar a tua boca e você vai receber palavras que vão liberar e manifestar o poder de Deus. É o que o Senhor está falando. Olha só que interessante o que Deus falou através do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 59. Olha o versículo de número 21, se não é interessante. Deus está dizendo que vai fazer uma aliança conosco, nós que estamos nesta campanha de intercessão. Escute o que Deus está falando: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca de teus filhos, nem da boca dos teus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Eu senti muito a presença de Deus quando li isso, e o Senhor disse: Valdeci, estou renovando a aliança com os intercessores, estou garantindo para os intercessores, vou colocar minha palavra, oh glória, na tua boca, vou colocar minha palavra na boca dos teus filhos, vou colocar minha palavra na boca dos teus descendentes, minha palavra vai prevalecer na tua boca, a minha voz vai falar por ti, eu falarei por ti, diz o Senhor, ao teu coração. Uramahachando, uramahasé, laburibiteri, assu, kelebara, shurimikai. E eu quero terminar, oh glória a Deus, mas eu preciso profetizar. Deus falou muito claramente ao meu coração que nesta campanha Deus me deu 2 focos essenciais para orar durante toda esta semana, e eu tenho clamado a Deus. Deus falou ao meu coração: clame e coloque como foco nesta semana de oração intercessória a busca pelo mais, uma unção maior, uma porção maior da presença do meu Espírito. E aí Deus me deu, aleluia, aquilo que Jesus declarou em Lucas 11 e versículo 13. Jesus disse que o Pai dará o Espírito Santo a todos os que lhe pedirem. Eu estou falando que você vai receber uma manifestação maior do Espírito na tua vida. Você vai receber uma ação, aleluia, mais envolvente do Espírito do Senhor ao seu favor. Quero declarar: o ministério do Espírito vai ser ainda mais evidenciado na sua vida e através da sua vida. O que eu quero dizer com isto é que vai se cumprir na sua vida aquilo que Tiago escreveu. Tiago disse no capítulo 4, versículo 6, que Deus dará maior graça. A Bíblia vai dizer no livro de Atos, capítulo 4, versículo 33, que quando os crentes da igreja primitiva foram revestidos do poder do Espírito, eles receberam da maravilhosa graça de Deus. Quero profetizar conforme Paulo disse em 1 Timóteo 1,14, que você vai receber
receber da parte de Deus uma abundante graça. Sim, a graça de Deus será abundante na sua vida. Você será cheio da graça, como Estevão também viveu cheio de fé, cheio do Espírito e cheio da graça, conforme Atos 6 e 8. Vou dizer para você, você vai crescer, não só no conhecimento da palavra, mas você vai crescer na graça, conforme 2 Pedro 3,18. Vou profetizar que sobre a sua vida você vai receber multiplicação de graça e de paz, conforme 1 Pedro capítulo 1 e versículo 2. Então te prepara, nós vamos interceder e você vai receber uma ação maior do poder do Espírito ao seu favor. Outra coisa que Deus colocou no meu coração para nós estarmos buscando um pouco mais, o foco da nossa intercessão será pela justiça de Deus. E Deus falou ao meu coração com o texto de Lucas 18 e o versículo 7, quando o Senhor Jesus declarou que o nosso Pai Celestial, Ele fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite. E eu perguntei: Espírito Santo, o que é esta justiça? O Espírito de Deus falou para mim: eu vou endireitar as coisas que estão erradas na vida do meu povo. Eu vou endireitar as coisas que estão erradas por aquilo que você vai colocar nessa intercessão. Eu estou colocando o Brasil nesta intercessão, eu estou colocando a tua casa nesta intercessão, eu estou colocando a tua saúde nesta intercessão, eu estou colocando as nossas finanças e os nossos negócios nesta intercessão. Então Deus está dizendo: eu vou endireitar tudo que está errado, eu vou consertar. Eu vou dizer para você, Deus vai libertar, sim, Deus vai libertar e justificar a nossa vida. Quanta injustiça que nós estamos sofrendo, e Deus falou comigo: eu vou agir a favor da minha igreja, eu vou pelejar pelos injustiçados e aqueles que estão se rebelando, calabaracheia, aqueles que estão se rebelando contra a minha vontade, aqueles que estão contrariando a minha palavra, aqueles que estão contrariando o meu nome, aqueles que estão se rebelando contra o meu propósito, aqueles que estão invertendo valores. O Senhor me disse: eu vou deter este mal, eu vou deter a malignidade. Eu creio que Deus vai deter, sim, Deus vai deter este Covid-19. Os dias dessa praga estão contados. Eu quero declarar: o dia que estes ministros, essas pessoas que estão ocupando cargos importantes na nossa nação, mas que estão brincando com as coisas de Deus, estão brincando com a vida humana, Deus vai deter, Deus vai segurar. Escuta, Deus vai remover gente que estão em cargos importantes dentro desta nação, isto a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Pessoas que estão brincando com as coisas de Deus, com o propósito de Deus em relação à vida humana. Pessoas que estão criando, inventando leis, distorcendo e até querendo bagunçar com a Constituição do nosso país. Eu creio que pelo poder da oração intercessória da igreja, Deus vai deter o mal, Deus vai remover as pessoas malignas e vai punir os que estão sendo instrumentos do diabo. Oh glória, ore comigo e vamos clamar ao Senhor nosso Deus. Querido Pai Celestial, o Senhor está intercedendo por nós e eu sei disso, mas o Senhor nos ensinou o segredo.
e liberarmos o poder de Deus. Desde o livro dos Gênesis eu vejo o Senhor intercedendo, liberando uma palavra e manifestando a ação do Espírito, o poder de Deus sendo manifesto através da palavra falada, através da palavra proclamada, através da palavra quando ela é acionada. A Bíblia vai nos ensinar em Atos capítulo de número 4, a partir do versículo de número 27, que nós temos o exemplo da intercessão dos homens de Deus que haviam sido presos, que estavam detidos por causa do nome de Jesus, que estavam em crise, sendo ameaçados, e o Senhor ouviu a oração dos teus servos e enviou um anjo para libertá-los da prisão, por causa daquela oração intercessória onde a tua palavra foi verbalizada. E eu sei que Satanás está procurando, Senhor, nos prejudicar fisicamente, espiritualmente e emocionalmente, mas nós vamos vencer este período de provação, nós vamos vencer o diabo, nós vamos vencer o nosso adversário, nós vamos vencer todo o mal, em nome, por amor de Jesus. Eu creio na nossa vitória, eu creio na ação e na intervenção de Deus, eu creio, Deus, no teu poder. Por isso nós estamos nesta campanha, buscando mais intimidade, por isso que nós estamos nesse propósito, buscando mais comunhão, buscando mais aproximação. Sim, Deus, nós queremos crescer diante da presença de Deus, por isso eu clamo a Ti, ajuda este teu servo, essa tua serva, a buscar mais intimidade com o Senhor através da oração devocional, bem como também através das petições pessoais, mas também, Senhor, faça esse irmão entender e compreender que ele pode ser um instrumento de Deus e desenvolver a oração altruísta. Ele pode, Senhor, orar de maneira abnegada e estar, Senhor, sendo bondoso para alguém, simplesmente através de uma liberação, de uma palavra profética, de uma palavra intercessória, através da oração. Por isso nós estamos nos colocando, aleluia, à disposição do Senhor, acreditando que o Espírito de Deus está em parceria conosco, porque nós reconhecemos, às vezes não sabemos orar, a guerra é intensa, a batalha está travada, estamos num campo minado, o diabo está pegando pesado e jogando sujo, o diabo está se apoderando de autoridades governamentais deste país, o diabo quer bagunçar com a nossa nação, o diabo quer bagunçar com a nossa pátria, mas o Brasil tem promessa de Deus, o Brasil é um celeiro de Deus, e o Brasil, Senhor, vai servir muitas nações com a pregação do Evangelho. Alabarachandarás, eu estou orando por quem tem ministério da intercessão, e estou clamando, usa esse vaso, usa esse teu servo, usa essa tua serva, para liberar uma palavra de cura, para liberar uma palavra profética de restauração, de renovação, para quem está oprimido, para quem está abatido, para quem está cansado, para quem está doente. Restabelece o ânimo agora, restabelece as forças, em nome de Jesus. E se tem alguém com medo, se tem alguém inseguro, aquilo que tu falastes para Jeremias, testifica no coração do teu servo e da tua serva, e coloca as tuas palavras na boca, nos lábios do teu servo, da tua serva. Sim, meu Deus, conforme o Senhor disse, Jeremias, te dou autoridade sobre as nações, para você arrancar, para você destruir e para você derribar. Oh glória, me diz o Espírito aqui nesta oração, e eu entrego a palavra do Senhor para você, meu irmão, eu entrego a mensagem de Deus, a
autoridade que esteve sobre Jeremias, Deus está confiando a você. Creia nessa palavra, é profético o que eu estou dizendo. Deus está colocando palavra de autoridade na tua boca, para você profetizar, para que o mal seja arrancado da tua casa, para que o mal seja arrancado da tua família, para que o mal seja arrancado. Deus vai usar a tua boca com palavra profética, aonde o mal vai ser arrancado, a doença vai ser arrancada. Orabaia, sarabacalubidéria. Deus está te dando autoridade para você, através da oração profética, oramarrachandarais, em nome do Senhor, você vai ver Deus arrancando o mal com raiz e tudo. Você vai ver gente que disse: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Deus está dizendo: ore, então somente ore, porque vou colocar a palavra profética na tua boca e vou arrancar, removerei, diz o Senhor, todo mal, tudo que se levantou contra a tua vida e tudo que está gerando prejuízo na tua vida emocional, física, axúria e espiritual. Deus está te dando autoridade para você arrancar, destruir, e em nome de Jesus, este mal vai ser vencido para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E que Deus te abençoe. Depois você olha lá para o Salmo 107 e veja o verso de número 20. Ali tem uma confirmação de Deus acerca dessa palavra profética que Deus está liberando sobre nós. O texto diz: enviou-nos a sua palavra e nos sarou e nos livrou da destruição. Haverá livramento de Deus. Escute o que eu estou dizendo, eu vou repetir. Deus está enviando uma palavra de cura, de saúde, de restauração, e haverá livramento em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um beijo no teu coração e amanhã estaremos juntos em mais um momento de reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.